Fala comigo! Chegamos ao 6º episódio. 6º. Edição 6. Entendi. Tô achando que nós vamos ficar loucos. Esse negócio de fala comigo, acho que vai ser pra nós esse negócio, hein? Não, vai ter. Vai reverberar. Fala comigo. Fala comigo, Magrão. Fala comigo, meu brother. E aí, nós vamos falar do que hoje? Tem bastante coisa para falar, tem muita coisa para explicar, tem muita coisa para... Eu só quero polemizar. Meu negócio é polêmica. Nós viemos aqui pra quê? Só para polemizar, só para conturbar. E você tá afim de conturbar hoje ou tá afim de ser polidamente correto? Vamos em frente, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos em frente, vamos fazer o que tem que ser feito. Isso. Olha quem tá aqui com nós hoje, ó. Esse foi um Cacicaço, presente. hein? Muito bonito, muito bonito. Agora eu sei por quê. Veio de onde isso aqui, hein, Magrão? De onde veio essa parada aí? Exatamente. Da outra vez tinha garrafa de uísque, agora tem um cavalo. E aí, o que tá pegando? Não, então, esse daí foi um grande presente do nosso amigo Exu Capa Preta. O nosso que me amigo. Presenteou. Presenteou você? Ele me presenteou para que eu pudesse colocar no nosso local de trabalho. E que... Não quer dizer que ele já sabia das paradas? Já sabia do destino. Ele já sabia do fala comigo. Já sabia do fala comigo. Sem antes eu existir. Isso. Ele já sabia que o negócio ia acontecer. Ele já sabia. Essa é a verdade. É uma pergunta. Não só já sabia, como cobrou a realização. No processo. Então quer dizer que ele já sabia? Já sabia, com certeza. Sem eu mesmo saber. Sem você mesmo saber. Eu fui cobrado rapidez. Vamos. Literalmente, o poste tá mijando o cachorro. Isso daí é uma questão, de entender por que nós estamos fazendo esse fala comigo. Então explica aí pra nós, qual é o motivo de a gente tá fazendo isso aqui? Nós estamos na primeira edição do nosso dos nossos vídeos, sobre a necessidade de contar, de demonstrar nossa história, nossa vida, nossa construção, dos nossos objetivos, e que eles não podiam ficar guardados, não podiam ficar reservados. Isso tem que ser público, tem que ser compartilhado e tem que ser explicado. São experiências ricas, experiências que realmente servem de exemplo para muita coisa, para muitas pessoas que buscam seus caminhos, que buscam suas construções, suas obras, né? E a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal mesmo, ela é rica e cheia de nuances, cheia de variações, de aprendizado, então nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre nosso caminhar. Agora explica para mim, explica para nós, explica lá pro pessoal. Para ele. Como é que uma entidade sabe das coisas antes do seu próprio médium? Como é que ela sabe? Explica ali para aquela lente ali, ó. E nós só temos uma de novo. Os nossos patrocinadores aí, ó. E se providencia mais uma para nós. É fruto realmente do quê? Eu vejo como um fruto de um objetivo comum. Magrão, mas ele sabe antes. Como que ele sabe antes? Ele sabe. Como é que ele consegue? Como é que ele consegue saber antes uma coisa? Como é que ele consegue? Explica pra mim, você que tem Porque é o nosso, vamos dizer assim, o nosso objetivo. Não é isso que eu perguntei. Era construir construir um projeto desse tipo, né? Nós tínhamos essa necessidade de compartilhamento há muito tempo, já foi dito isso, já tinha sido dito, né?
E a gente estava realmente... Não, mas não é sobre isso aqui. Não é sobre isso. É sobre tudo. Sobre tudo. Como é que eles conseguem saber antes as coisas do que nós? Como é que eles conseguem? Essa é a minha pergunta, não me enrola. Para de me enrolar. Para de me enrolar. Quer que eu seja franco? Ué, você tá aqui pra isso. Ele sabe muita coisa que eu não sei. Então, a minha pergunta é essa. Eu não sei. Você não sabe a resposta? Não sei a resposta. Sabe? Não sei. Eu só sei que ele sabe muita coisa. Tá, mas... Antes da gente. Então, Ele vislumbra muita coisa antes da gente. Isso realmente eu não posso... Como é que ele sabe disso? Você foi cambono dele? Você foi cambono das entidades? Eles não te falaram isso? Não. Não te falaram isso? Não. Só que tem uma coisa. Tem, qual? Para de me enrolar, Magrão. Quando ele determina... Para de me enrolar, para de me enrolar. Quando ele determina um caminho, uma ação, alguma coisa, é porque ele já vislumbra o resultado disso, onde nós vamos chegar. Então, isso é importante. O que cabe a mim, como cambono dele, como irmão, como amigo, tudo mais, leal, é seguir, é realizar. Tá, mas não é possível, nesse tempo todo ele não te falou nada. Nem deu uma brecha. Não deu nenhum... Não. Nada? Nada. Ele simplesmente... A única coisa que eu posso dizer para você... Ele só falou, faça. O projeto começou com ele há muito tempo atrás, gravando pequenos vídeos, mensagens, e hoje ele determinou que a gente fizesse esse trabalho, pediu para que a gente fizesse esse trabalho, e que, aliás, você estruturou antes, paralelamente, em caminhos distintos, em caminhos separados e paralelos. Você veio com a nossa ideia, né? E eu aceitei e estou aqui com você. Tá, mas você respondeu, falou. Não sei o que responder, sinceramente. Ele não respondeu. Tá, não sabe responder. Você sabe responder? Não. Mas a pergunta é: como é que alguém sabe uma coisa antes de você? Como é que ele sabe uma coisa antes que você? Será que ele tem bola de cristal? Não. Será que ele correu gira lá no astral? Isso sim. Será que ele correu gira lá? Você acredita? Você acredita? Vocês aí acreditam que isso é verdadeiro? Que isso pode acontecer? E mais uma pergunta. Se você acredita nisso, responde para mim. O que significa corregira? Corregira na verdade, é o trabalho que se faz da procura em todas as vias, em todos os conhecimentos sobre a questão que foi... Você está me dizendo que as entidades sabem coisas antes da gente porque eles conseguem estar em alguns lugares ao mesmo tempo? Na verdade... Que verdade? É uma falange. Então conta a verdade para mim, Marcos. Você está me enrolando. Faz tempo que está me enrolando. Não. Corregira é um trabalho conjunto que envolve famílias espirituais. Outras estão falantes. Se questionam, se analisam as ações, as repercussões, as vibrações, as energias, esse tipo de coisa. E aí você vai sabendo o comportamento. Quando um consulente pergunta por um Exu alguma coisa, ou por um guia alguma coisa, o que se faz? Primeiro, você não pode responder alguma coisa se não souber qual é o meu modo de vida, o que eu faço,
o que eu realizo, se eu realmente quero fazer alguma coisa, se as minhas vibrações, os meus caminhos, são realmente próprios, são apropriados para isso. Então essa pesquisa, essa questão, esse questionamento, essa procura, essa busca no em volta é o que te responde, é o que te dá a chance de afirmar alguma coisa. Então, quando se corrigir, desenvolve todo um passado, um presente, para se chegar a um futuro. E é isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então quer dizer... realmente, veja bem, uma pessoa procura uma entidade, um terreiro, um bandista, e fala com uma entidade, e ela pergunta sobre trabalho, sobre uma cura, sobre outros assuntos pessoais que ela precisa trabalhar, precisa conhecer. Realmente... Você já presenciou, Magrão? Já. Você já presenciou? Já. Eu sei até o que você vai perguntar. Você já presenciou essa situação acontecendo e a cara de surpresa de quem estava recebendo a informação e ainda duvidou disso? Então, veja bem, todos nós temos uma família espiritual, que são os espíritos afins que estão que acompanham a nossa jornada, que são os nossos protetores, nossos mentores e assim por diante. É um conjunto de espíritos que se propõem a acompanhar a sua jornada, a sua caminhada. São os protetores. Esse é outro assunto, Magrão. Magrão, deixa eu dar a volta. Você já está dando volta faz tempo. Vamos direto ao assunto. Aí o que acontece? Vamos direto ao assunto. Quando eu, consulente, vou ao... Você já faço um questionamento. Você já presenciou? Eu quero... é isso que eu estou dizendo. Então, já vi isso. Você já presenciou? Já vi isso. Por ser cambono, você já presenciou? Exatamente. Você, por ser cambono, você já presenciou? Já? Você pode contar para nós o que você presenciou e qual foi a surpresa do consulente receber? Uma história aí específica, seja objetivo? Cura. Pode ser? Pode. Uma certa pessoa foi ao terreiro, estava conversando com o Exu sobre uma doença que ninguém conseguia. E em pouco tempo, num desenrolar de uma conversa rápida, veio toda a resposta do que estava acontecendo. Entendeu? Então, era realmente um processo espiritual de pessoas próximas que estavam realmente vibrando um processo negativo. Estava demandando para ela um processo negativo. Então vamos ser mais polêmicos. Vamos falar uma linguagem que o pessoal entende. Sim. Então vai. Então estavam fazendo um trabalho com essa pessoa para que ela não tivesse saúde. Os próprios familiares. Os próprios familiares. E que metade do corpo dela já estava comprometido energeticamente, espiritualmente falando. Nossa! Estava apodrecido. E você estava ao lado, escutou essa conversa. E eu escutei essa conversa e que nós iniciamos naquele trabalho, naquele dia, nós iniciamos um trabalho de rompimento desse processo todo, de quebra da demanda, né? E procurando uma recuperação. E era a própria mãe da mulher. A própria mãe estava fazendo isso com ela? Estava fazendo isso. E como que foi contado isso para ela? Você pode abrir aí essa situação? Como foi contado? Como que foi introduzido isso para ela e como ela recebeu? Ela recebeu, ela
Primeiro foi explicado que realmente ela tinha um processo degenerativo no corpo, que ela precisava tomar algumas providências. Foi explicado que ela deveria fazer. Então ela tinha uma série de trabalhos, né, para serem feitos, de conduta, inclusive, e deveria ser feito na casa dela, né? E depois foi explicado para ela a razão por que a mãe dela fazia isso. Era um processo antigo, era uma relação antiga de falta de... Era uma relação que já vinha do âmbito espiritual e de outras vidas. Então explica isso. Era uma coisa que vinha de um passado, de outras vidas, que já existia essa rusga. Já existia então quer dizer que isso, uma entidade, um Exu, provou isso e você estava lá. Eu estava lá. De testemunho. Testemunhei, e ela sabendo no discorrer dos fatos, eu explicava para ela, e ela realmente reconhecia todos os fatos que eram sucedidos. Sério isso? Sucederam com ela. Caramba! A relação difícil com a mãe, a relação de conturbada, de desarmonia, né? Conturbada, de ódio, de raiva mesmo. E eu pude presenciar isso daí. Foi bastante triste, né? Porque ela realmente ficou muito triste. E que ela precisava tomar uma decisão, de tomar um caminho diferente. E assim ela fez. E ela compareceu mais 2 vezes no terreiro. E depois ela não apareceu mais. Eu não sei como se finalizou isso. Mas ela já tinha rompido o processo. Não quer dizer que já tinha sido feito esse rompimento? Ela já não convivia mais com a mãe, já se separou, já estava seguindo um outro caminho. Então quer dizer que o que você está me dizendo, o Exu já fez a parte dele, e mesmo fazendo a parte dele, ela recebeu as bênçãos dessa situação e nunca mais voltou lá? Não, depois de 3 vezes. Depois da 3ª vez ela achou que estava boa. Então vamos falar a verdade. Ela achou que estava boa. Estava boa. Ou deve ter realmente amenizado, atenuado as dores. A resolução veio e aí ela resolveu. Ela não teve rusga com ninguém, simplesmente ela tomou uma decisão de não voltar mais. Sim. Não sei os motivos também, não sei se ela... Qual foi a decisão dela, ou o pensamento dela, porque ainda não explicou nada, mas foi assim. Mas isso foi uma história que marcou você? São coisas que a gente não espera. Não é uma coisa comum, né? A mãe demandar contra a própria filha, mas acontece. Acontece, né, Magrão? E você acha que isso continua acontecendo hoje? Até hoje? É provável, porque o que acontece? O ser humano é imprevisível. O ser humano é imprevisível. É imprevisível. Às vezes os sentimentos se confundem, né? Pensa-se em amor e na verdade não é, na verdade, um amor, na verdade é um outro sentimento. Uma coisa que é verdade. O que é verdade? O ser humano é especialista em dissimular. Oi? Algumas pessoas... Seja mais explícito. Hipocrisia. Seja mais explícito. Em fingimento. Seja mais explícito. São grandes atores. Tá, então quer dizer que o drama, eu toquei em você com o dedinho, foi como se eu tivesse batido com você numa marreta. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí, chega no terreiro e faz o quê? Diz que tomou uma porrada de marreta de alguém. Exatamente. Aí a entidade vai lá e corrigir e descobre que isso nada a ver. Foi só uma encostadinha devagarzinho, não, só um toquezinho assim, ó. E aí, quando isso acontece? Então, isso daí, como é que se descobre isso? Como? Correndo giro. Correndo giro. Fazendo-se
Fazendo-se a toda essa pesquisa, sabendo a realidade dos fatos. Mas, Magrão, eu fiquei com uma dúvida. Fiquei com uma dúvida aqui. A gira é corrida pela família espiritual? Em conjunto. Será? Em conjunto. A família espiritual, a gira? A entidade que assume esse contato com o consulente, assume o quê? Ele vai decorrer esse contato, onde o consulente conta a história explica melhor. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do Exu. O Exu. O Exu está em terra? O Exu está em terra. Então ele está incorporado. Exatamente. Recebe um consulente. Então, o consulente foi lá, sentou na cadeirinha na frente dele. E conta uma história triste. Conta uma história triste. Essa história triste foi contada. É verdade ou mentira? Não se sabe. Não se sabe. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Se consulta. Aí Exu tá lá sentadinho, ele tá lá sentadinho, tá lá dando as tragadas, umas baforadas, tomando uns goles. Mentalmente ele faz o quê? Ele está em contato com a família espiritual para saber a realidade das coisas. Não é com a falange dele. Não é com a falange dele que isso acontece? É um conjunto de ações. Então, inclusive a falange corre gira para saber no local de trabalho, então quer dizer os fatos que são associados ao que ela... Você tem certeza do que você está falando? Você tem absoluta certeza que não é só a falange da entidade que está em terra? A falange tem o trabalho de fazer a pesquisa todos os ambientes, todos os meios. Eu vou perguntar de novo. Você não quis entender minha pergunta? Vou perguntar. Você está dizendo para mim que não é só a falange que corre gira? Sim. É isso? É isso. Então quer dizer que um preto velho também vai correr gira, um baiano também vai correr gira, um caboclo também vai correr gira, em prol daquela história triste. Ok, então... Para saber da realidade e para saber realmente quais são as causas que estão gerando aquele fato, aquela história triste. Por isso dessa rapidez. Por isso da rapidez. Entendi. Então quer dizer que corrigir, todo mundo sai correndo atrás dos fatos verdadeiros. Vai correndo atrás para entender o que está acontecendo, né? Então quer dizer que aquela história triste pode não ser tão triste assim. Pode não ser tão triste, pode ser até mais triste. Então, mas precisa se saber a realidade, a origem dos fatos. Você, por ser cambon, sim. Quando você escuta uma história, você conseguia discernir se ela era dramática de verdade ou não? Bom, calma, vou fazer uma nova pergunta. Dentro disso, quando um consulente fazia uma pergunta, o próprio Exu pedia para você responder? São duas perguntas ao mesmo tempo. Quer um tempo para pensar? Quer um tempo para corrigir? Não. Bom. Quanto à segunda pergunta, eu digo para você que algumas vezes ele perguntava porque se associava a alguma coisa material, alguma coisa do dia a dia, do cotidiano, né? E a gente tinha como objetivo prestar atenção. Então você notava, já respondendo a primeira também, você percebe muita contradição. As pessoas na volúpia de contar uma história triste, você percebe contradições na história. Então aí a gente não precisa falar nada, porque o Exu já sabia, né? Correu o giro, já sabia, e a gente já só percebia realmente a veracidade da coisa, ou o aumento, né, da história, que é justamente para poder sensibilizar mais. Mas é comum isso, não é? É comum. É comum um Exu, uma entidade, ter uma afinidade e colocar os cambonos na história. É comum isso. E é comum também as histórias tristes.
que não são tão tristes. É justamente aí é uma nova pergunta. Vamos lá. Então, quando se faz isso, ele já sabe que a história não é tão triste. Já sabe que a história não é tão triste. Ah! E aí, qual é o Yeshu, como tem por objetivo ser direto, sem dar nenhuma volta, ele já realmente já confronta a história, né? E já diz o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E aí a pessoa realmente ela tem que prestar mais atenção na hora de contar uma história triste. E aí que vem a surpresa que você falou logo no começo do nosso vídeo. Sim. Você disse, pô, mas acontece isso? É normal? Como é que pode saber? É justamente isso que acontece. O Coré tira os fatos realmente contados de forma verdadeira, mostram realmente a facilidade que as pessoas têm de dissimular situações que... Então você está querendo me dizer, você está querendo dizer não, você já disse. Você está afirmando que a grande maioria dos consulentes vão lá só para contar uma história triste e no fundo, ela não é tão triste assim, porque ela quis, o próprio consulente sabe que está errado? É isso? Muitas vezes. A grande vezes. Aí, sendo assim, ela quer colocar no colo do Exu uma situação que não é dele. O Exu, muitas vezes, perspicaz e sabedor, traz o Cambono para a conversa, para justamente o Cambono perceba, para que o Cambono em vida também perceba. É isso? Eu tive o privilégio. Não, mas é isso. É isso. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Exu que quem é esse Exu? Muito nesse sentido. Qual o nome? Exu Cabafre. É o nosso patrono. Fala comigo. Fala comigo. Então eu tive esse esse Exu, diga-se de passagem, não sou eu. Não é você. Tá? Não sou eu sou só médium dele. Mas eu não sou ele. Que isso fique claro. Exatamente. Você é prova viva que eu não sou ele. Entendeu? E eu tive esse privilégio de aprender muito, de perceber. Mas ainda tem ou não? Tem, com dinheiro. E agora, esses motivos, essas situações, é que levaram a gente a mudar o nosso formato de trabalho, não de consulência. Calma, Magrão, calma. Olha o coração. Nós só estamos falando, nós só estamos polemizando assim. Qual é o motivo dos consulentes mentirem por uma entidade? O que eles tinham de verdade? Na verdade, como falta conhecimento para muitos, né, sobre essa facilidade, esse processo, como se dá esse processo, que ninguém dá nada que não seja por mérito. Primeiro, precisa ter mérito. Precisa ser verdadeiro. Então, ninguém pode dar alguma coisa que não seja legal, que não seja meritório, né? Merecido. Sim. Tem que ser merecido. Sim. Então, o que acontece? As pessoas, elas querem por ambição, por vontade, por... Não, mas a minha pergunta eu sei, mas assim... deixa eu terminar. Aí elas querem alcançar alguma coisa. Elas querem alcançar o quê? Um projeto, elas querem um emprego novo, melhor, querem ser promovidos, esse tipo de coisa. Qualquer coisa desse tipo. Tá. Mas isso só se dá por mérito. Tá. Não acontece por uma ação. Assim, tá bom. Mas por que? Qual o motivo de um consulente na gira de um Exu e mentir para ele? Qual o motivo? É ignorância. Então, mas aí eu pergunto para você, você pegou muita mentira? Então, e como que o Exu reagia? Peguei mentira e peguei pedidos que não eram merecidos. Como que o Exu lidou com isso? Como que ele lidava com isso?
ele simplesmente repudia e ele repele isso de forma direta. E ele diz toda a verdade para o consulente. Diz toda a verdade. Às vezes até de forma é uma forma até agressiva, né? Agressiva no sentido não ríspida. Mas são palavras duras. Uma forma ríspida. São palavras ríspidas. Uma forma ríspida. Exatamente. Uma palavra direta que atinge o objetivo de acordar a pessoa. Justamente porque ele correu gira, todo mundo correu gira e percebeu que aquilo era uma lorota. Era uma lorota. Uma ilação. Uma ilação. Era uma mentira. Então, ou não era merecido. Ou não era merecido. Tá, porque então, a pessoa não fazia por onde. Tá, mas aí é menos mal. Menos mal. Mas aí quando vinha com uma lorota e uma coisa. Um drama desnecessário, ele simplesmente cortava pela raiz a história. Sim. E aí, como é que ficava? Como é que ficava o clima? Como é que ficava o clima? O clímax do momento. Não, na verdade. Qual verdade? Para ele, para a entidade, para o Exu, era uma coisa normal, natural que ele fizesse dessa forma. Não, a pergunta é para você. Agora, para mim, é para você. Um aprendizado. Pergunta para você. Tinha vontade de aprender. E para o consulente, alguns passavam vergonha. E outros entravam em decepção, né? Como não conseguir, não esse tipo de coisa. Mas a gente tem que dizer para todos o quê? Tudo é meritório. Meritório o quê? Tem que ser merecido. Mas o merecimento vem através do quê? Do seu dia a dia, do trabalho, da sua conduta, da sua honestidade, da sua lealdade. Porque chegar na frente de uma entidade, qualquer uma que seja ela, a verdade e a lealdade é a coisa muito importante. A humildade é muito importante. Você está querendo me dizer que quando uma pessoa, um consulente, chega sem dizer nada, sim, com o merecimento dela, uma entidade diz tudo aquilo que ela precisa? É isso? Ela pode dizer o melhor caminho. Ela vai dizer para ela o melhor caminho. Você presenciou isso também? Presenciei. Muito. Eu convivo até hoje com pessoas que estavam realmente muito deprimidas, mas trabalhavam bastante, não conquistavam por uma série de coisas, né? Às vezes não por motivos pessoais, mas pelo próprio ambiente em que ela trabalhava, e que foi explicado para ela e que ela corrigiu, que ela realizou o que foi pedido, que fosse realizado, fosse feito, e ela conquistou e ela se dá muito bem hoje. Muitas pessoas, não foram poucas não, muitas pessoas. Olha, e cura também. Isso é uma surpresa para mim que sou médium. E cura também. Isso é uma surpresa para mim que sou médium desse terreiro, porque médium inconsciente a gente não sabe de nada. Por isso que a gente tem o nosso amigo Cambono, né? Nosso amigo Pai Pequeno, nosso amigo alguém que você confia e conta essas histórias. Porque se você escuta a história de alguém que você não conhece, cuidado. Pode ser que ele não esteja falando a verdade. Exatamente. Né? Esse é o resumo da história. E tem uma coisa melhor ainda. Melhor, qual? Durante essa caminhada, depois que você conquista, você pode ter certeza que as entidades, elas te adotam e elas te protegem e acolhem e corrigem os seus caminhos, as suas decisões que não são tão corretas, que às vezes podem ser prejudiciais. Elas te acompanham e elas trabalham para que você tenha uma mudança de conduta, muitas vezes uma mudança de conduta no seu dia a dia, nos seus hábitos, para que você preserve aquilo que você conquistou e tenha mais sucesso. Isso que você está falando é algo interessante, hein? É algo interessante que a gente chama de assiduidade. Assiduidade somada à sua lealdade, à sua humildade, à sua dedicação, à sua fé, à sua dedicação, realmente é o sucesso. Quantas pessoas, Magrão, você acredita nessa sua
estadia conosco receberam isso de plenitude? Bota nos dedos aí quantas. Não precisa falar o nome delas, não. Não, mas eu conheço algumas. Olha, se eu posso dizer uns 70%, 60%. De quanto? De 1 milhão? De sucesso. De 1 milhão de pessoas? Não, de 100%. Eu não sei o número de pessoas. Eu não contei quantas pessoas passaram durante 16 anos no nosso trabalho, assim. Mas uns 70% das pessoas que vinham com aproveitaram e receberam isso. Receberam e conquistaram aquilo que foram buscar. Né? Receberam a cura, receberam um emprego, casaram, tiveram um relacionamento mais... Afinal de contas, além desse projeto aqui, desse nome aqui, nós trabalhamos com o que no terreiro? Nós somos umbandistas, né? Para quem não sabe, eu sou umbandista, médium, e é isso que eu sou. E você, Magrão, você é o quê? Da mesma forma. Da mesma forma? Eu só não sou dirigente espiritual. Não, mas você dirige, você está dirigindo. Eu trabalho já há 16 anos. Não, 16 anos não, você trabalha mais. Ah, sim, de Umbanda. De Umbanda, estamos falando de Umbanda. Na nossa casa, Eu entrei na Umbanda em 93. Na nossa casa, 93, há bastante tempo, hein? Então, por isso tudo, nós trabalhamos com cura e prosperidade, né? Isso é uma fala muito específica nossa. Então, por isso da nossa prosperidade, tanto no âmbito físico, no âmbito espiritual e no âmbito material. Então, hoje a gente conseguiu falar um pouquinho sobre algumas lamentações dos consulentes. Exatamente. E o Magrão quis trazer umas polêmicas para nós, porque eu sei que ele tem várias polêmicas, mas calma. Calma que nós vamos chegar lá, tá? Então a gente está chegando no final desse edição 6. Sexto episódio, que a gente não imaginava fazer nem o primeiro, mas aí como o Exu falou que ia acontecer sem a gente saber, a gente começou a acreditar depois disso. Depois do que eu escutei aqui hoje, eu começo a acreditar que pode ser verdade, entendeu? Mas assim, o que você tem para dizer aí pro povo, Magrão? Seja sucinto e polêmico. Aguarde o episódio 7. Mais polêmicas virão. Mais polêmicas virão. Tá certo? Tchau. Tchau, tchau. Até mais.